Olá, irmãos, a todos vós que nos acompanhais do Brasil e em Portugal. Neste nosso programa semanal, Passo a Passo com Jesus, nós vamos saudar neste segundo domingo do tempo da Quaresma. Nós hoje vivemos o momento da transfiguração de Jesus. Se recordamos, há uma semana estivemos no deserto, em que Jesus foi tentado, em que Jesus conseguiu ser superior a todas essas tentações. Hoje aqui nós vimos um momento de glória de Jesus, mas mesmo assim um momento que nós não podemos desencarnar de toda esta caminhada do tempo da Páscoa. E por isso mesmo, sempre no segundo domingo do tempo da Quaresma, nós encontramos esta reflexão sobre o Monte Tabor, a transfiguração de Jesus e, sem dúvida, um convite à nossa própria transfiguração. Peço agora que me acompanheis a entrar neste santuário e aqui refletir com Jesus sobre o que Ele nos quer transmitir hoje. O Monte Tabor está situado no limite norte da planície de Esdrelon, ou Vale de Cisael, entre Nazaré e o sul do Lago de Tiberíades. Esta grande colina alcança 580 metros acima do nível do mar e sobressai sobre todo o vale a seu redor. Devido ao Vale de Cisael ser muito fértil e através dele ter passado uma importante rota de comércio, o Monte Tabor obteve em vários períodos históricos uma importância estratégica. De fato, várias batalhas do povo israelita se travaram nas planícies próximas e exércitos encontraram refúgio na sua altura. Na antiguidade, a civilização cananeia estabeleceu sobre este monte um lugar de culto a Baal. Séculos mais tarde, segundo o livro de Josué, no Antigo Testamento, esta colina demarcava o limite entre as tribos de Neftali, Issacar e de Zebulon. Gradualmente, o Tabor se tornou para os israelitas um lugar de culto ao Senhor, como descrito no livro de Deuteronômio. Ser feliz, Zabulon, nas tuas caminhadas, e tu, Isacar, nas tuas tendas. Convocarão os povos à montanha para aí oferecerem sacrifícios justos. Para os cristãos, o Monte Tabor é conhecido como o lugar da transfiguração de Jesus, evento no qual sua divindade foi expressa aos seus discípulos. Tal tradição foi atestada por Cirilo de Jerusalém e São Jerônimo já no século IV. Sob os fundamentos da atual Basílica da Transfiguração, construída no século XX, se encontram restos de igrejas do período bizantino e cruzado. Por 2000 anos, exceto em períodos nos quais a situação política não o permitisse, cristãos de todo o mundo atravessaram mares e distâncias para subir esta colina e relembrar o fato evangélico. Montes, vales, rios e mares na Terra Santa foram cenários de inúmeros eventos descritos na Bíblia. A sequência desses fatos parece compor uma história santa da relação entre Deus e a humanidade. Neste contexto, essa natureza, com suas belezas particulares, é muito mais do que um cenário, é um testemunho silencioso e paciente. Meus irmãos, hoje, no segundo domingo do tempo da Quaresma, a liturgia transporta-nos até aqui. Ou melhor, o Senhor convida-nos a subir o monte tal como convidou a Pedro, Tiago e João. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou-os só a eles a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, de tal brancura que lavadeira alguma da terra as poderia branquear assim. Apareceu-lhes Elias, juntamente com Moisés, e ambos falavam com ele. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e uma para Elias. Não sabia que dizer, pois estavam assombrados. Formou-se então uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E da nuvem fez-se ouvir uma voz: Este é o meu filho muito amado, escutai-o. A estarmos aqui neste monte que a tradição desde muito cedo encontra o lugar da transfiguração de Jesus. Transfigurar-se é sem dúvida o mudar totalmente a sua forma, o seu aspecto.
E é sem dúvida para nós que vivemos este tempo de preparação para a Páscoa, um deixar que os nossos corações e a nossa pessoa se transformem verdadeiramente em homens e mulheres diferentes. Mas olhemos para este episódio. Jesus, 6 dias antes, tinha estado em Cesareia de Filipe. Ali tinha encontrado os seus discípulos e confrontado-os com esta interrogação: quem dizem os homens que eu sou? Mais importante ainda, quem dizeis vós que eu sou? Naquela ocasião, Pedro, de certeza absoluta que iluminado pelo Espírito, diz: tu és o Cristo. Estamos praticamente a chegar àquele que é o centro da fé que o Evangelho de Marcos nos quer transmitir, a revelação da identidade de Jesus. Mas esta identidade que Jesus tem vindo a fazer com que não se revele ao longo de todo o Evangelho, mesmo hoje, no final deste Evangelho, ele nos vai dizer para não contarem nada a ninguém, só será realmente revelada quando na cruz aquele centurião olhar para Jesus e dizer: este era verdadeiramente o Filho de Deus. Então nós não podemos desassociar de maneira nenhuma o momento da transfiguração do momento em que Jesus está na cruz e se revela como o Filho de Deus. Porque também aqui, neste momento de transfiguração, ele se revela como esse Filho de Deus que se transforma para nos elevar também a nós a esta experiência do céu. Na realidade, quando diz que Jesus se transfigurou, diz que as suas vestes se tornaram resplandecentes. E Marcos utiliza aqui até uma forma bastante simples para nos dizer: nenhuma lavadeira da terra poderia encontrar forma de colocar estas vestes tão resplandecentes. Na realidade, o branco é sinal do divino. Vemos os anjos do céu que se vestem de branco. Vemos Jesus que aparece aqui resplandecente de branco. Tantas ocasiões em que o branco é sinal de uma presença divina. Diante desta presença divina aparecem duas figuras, Moisés e Elias. Sem dúvida, Moisés, que é o legislador, símbolo da Torá, Elias, que é o símbolo da espiritualidade, símbolo dos profetas. Todos eles vêm aqui fazer aquilo que fizeram ao longo da sua vida. Não conversar com Deus no Monte Horebe, mas conversar no Monte Tabor com o próprio Jesus. Na realidade, eles são aqueles mensageiros que anunciaram o Salvador ao longo da sua vida e aqui, mais uma vez, conversam com Jesus. Que Jesus, Moisés e Elias conversavam acerca da sua morte e da sua ressurreição. Ora, dentro desta contemplação, desta manifestação, eis que Pedro se sai com esta expressão, que com certeza é a experiência de muitos de nós quando vimos ao Monte Tabor: Senhor, é bom estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma para Moisés, outra para Elias e outra para ti. A pergunta que eu vos faço é: e onde ficava Pedro, Tiago e João? Não se importaram neste momento com não ter para eles mesmos uma tenda, porque realmente a sua experiência de oração é aquela que os transportava para fora deles mesmos. Não se importavam com eles próprios. Então quase que deixava, ao terminar esta reflexão aqui no Monte Tabor, esta interpelação, que serve quase como de termómetro para a nossa fé e para a nossa interioridade com Deus. Se eu ainda continuo a preocupar-me muito comigo mesmo, se eu ainda continuo a preocupar-me muito com as minhas necessidades, com os meus apetites, significa que eu ainda não entrei verdadeiramente no verdadeiro espírito de contemplação que cria em mim a transfiguração. Irmãos, vamos vivendo este tempo de aproximação para a Páscoa. Não deixemos para ontem aquilo que devemos fazer constantemente. Vamos pedir ao Senhor que ao longo desta semana nos ajude a encontrar na nossa vida aqueles momentos em que nos devemos deixar transfigurar e deixar-se transfigurar por esta ação de Deus em cada um de nós. Acompanhai-me agora até a entrada deste santuário e de lá dar-vos-ei a bênção para que o Senhor, ao longo desta semana, não vos falte com o seu apoio, o seu amor e a sua presença. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Boa semana da Quaresma.
Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site